Muito bem, já estamos aqui. Boa noite mais uma vez a todos os que estão nos acompanhando. Alguns talvez chegaram somente agora, alguns estão conosco desde o começo e tiveram o privilégio de fazer Havdalah com os nossos jovens, representando todos os jovens de todas as outras comunidades. Alguns talvez foram entrando nas primeiras palestras, e agora eu tenho o prazer de contar com a presença daqueles que escolheram estar aqui comigo na Sala Rocha. Então, como todos sabem, espero que possam participar através do chat. Temos aqui uma equipe inteira que está trabalhando muitíssimo para nos ajudar. Então, vocês são convidados a escrever se tiverem dúvidas, comentários, reflexões. Todos são bem-vindos. Os que já estudaram comigo em outras oportunidades já sabem que eu gosto muito e prefiro o diálogo, aprender no encontro, especialmente nesta época de pandemia. Vamos começar então. O título do nosso encontro se chama Tevi, o leiteiro, de Sholem Aleichem, no violinista, e a Torá, por um lado, e Édipo e o Talmud, por outro. 4 modelos de lidar com experiências desafiadoras e adversas, como pode ser a pandemia. Vamos começar com uma pergunta. Como lidamos normalmente com a adversidade? O que fazemos quando algo não vai ou não sai como queremos? Pensamos que é forças do destino, que é sorte ou má sorte. Buscamos culpados, tentamos minimizar e dizer, não é tão grave assim. Buscamos o que podemos tirar de bom, mesmo de situações adversas, o que podemos aprender delas e com elas, o que podemos fazer a respeito, talvez, é diferente. Uma coisa é o que posso aprender do ruim que está me acontecendo, e outra é o que posso fazer para que não aconteça, ou para que seja menor, ou para que não aconteça de novo no futuro. Talvez nos perguntamos por que nós. E aí estamos supondo forças além de nós que decidem que é conosco. O que fazemos quando as coisas não saem como queremos? Reclamamos? Perdemos forças? Alguns justamente se fortalecem e lutam mais. Abandonamos e buscamos outros caminhos? Insistimos? Buscamos onde erramos e que poderíamos fazer de diferente? Já pensaram? Alguém já tem respostas? Quer compartilhá-las? Trazê-las. No violinista sobre o telhado, o famoso Tevi, o leiteiro, tem uma relação com Deus muito particular. O dele não deveria ser chamado fé, né? A fé geralmente é algo que nós temos diante de algo que não temos certeza. Os grandes analistas da fé dizem que o que acontece com Tevi é que ele fala com Deus como se fosse um fato. A pessoa não pode dizer, eu tenho fé em que você que está na minha frente existe. É irrelevante. Não tenho fé. Eu sei, está aqui na frente. Tevi, então, falava com Deus a toda hora. Gritava com ele. E assim por diante. Dizia, Tate, pai, o que está me fazendo? Por que está me fazendo isso de novo? E a famosa frase, não poderia ter escolhido outro povo por uma vez? Pelo menos por uma vez. Ou seja, para Tevi, o mal como o bem, o sucesso como o fracasso, se manifestam no visível, ponto número 1, no imediato, no concreto, inclusive no material, e sem dúvida alguma, tudo isso vem de Deus. É Ele que faz isso a nós. O bem e o menos bem. Por suas razões. Nós podemos observar isso não somente na Torá, mas em todo o Tanakh, em toda a Bíblia. No livro de Devarim,
existe uma frase muito forte nesta direção que diz que kasher yaser ish et bno ken Adonai meyaser. Ou seja, assim como uma pessoa poderia trazer algum tipo de chacoalhada, de sofrimento a seus próprios filhos, talvez para educá-los, talvez para formá-los, talvez para gerar reações, assim Deus faz com você. Isso está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 5. Deus é quem tira da escravidão no Egito. Deus é quem abre o mar. Deus é quem guia Josué na conquista da terra de Israel, quem nomeia os juízes toda vez que as tribos são invadidas por outros povos, quem nomeia os profetas que anunciam as destruições que depois se concretizam. Poderíamos dizer que talvez é um trabalho conjunto, no melhor dos casos, mas as pessoas são instrumentos de um plano de ação divino. O salmista, nos Salmos, também reclama com mais sofisticação, mas com o mesmo conteúdo que teve. Ele diz, Lama azavtani. O Hazan Avi Burstein canta isso muito bem. Por que me abandonou? E o grande texto de discussão entre o ser humano e Deus é o famoso livro de Yov. A discussão é sobre querer entender qual o sentido do sofrimento. Mas não existe pergunta alguma sobre de onde vem. O sofrimento deve ter a ver com Deus. Essa é a premissa do livro todo. Existem lá posturas diferentes, né? Os amigos de Iov, um diz que se Iov sofre é porque ele pecou, então veio um castigo. Ou, se ele não pecou, diz o outro amigo, deve ser que mais tarde ou em outra dimensão haverá justiça. Ou que ele ainda não compreendeu onde está o equilíbrio e qual o sentido, mas que deve ter um sentido. E, finalmente, Jó discute com Deus, e Deus basicamente não responde. Quer dizer, não responde a qual é o sentido, mas deixa muito claro que as coisas vêm do próprio Deus e que existe lá um mistério. Ou talvez um desafio de viver com o sofrimento. No Talmud, nós nos encontramos com uma realidade completamente diferente, amigos e amigas. Para os talmudistas, tudo acontece pelo que nós fazemos, e não em resposta divina, ou das energias, ou das forças, ou do mundo. Não. Nós somos os que produzimos tudo. Nós, diretamente. Os talmudistas têm a chutzpah de acreditar que Jerusalém foi destruída inteira. Não porque os babilônios foram um império gigantesco que destruiu muitas outras cidades, países inteiros e povos. Ou os romanos foram grandes donos de exércitos, tinham um império gigantesco e mataram muitas pessoas. Não por nada disso. Para eles, a razão da destruição do Templo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, do país, e é o massacre que fizeram os romanos, foi uma discussão de bairro entre um senhor e outro senhor por um casamento. Imagino que se pudesse ver vocês, se nós estivéssemos nesta pandemia, mais de um de vocês estaria sorrindo. Mas essa é a verdade, amigos. Para eles, a história é a discussão por dois inimigos ao redor de um casamento. Um convidou por erro o outro veio, e então o dono da festa mandou ele embora. E ele não queria se humilhar, mas o dono da festa insistiu, e por isso esse outro acusou os rabinos que estavam na festa diante dos romanos, e os romanos vieram e destruíram Jerusalém. Ou seja, tudo tem a ver com como
nós nos conduzimos. Tudo tem a ver conosco. Assim, para Bar Kokhba e Rabi Akiva, era possível enfrentar os romanos. Assim, os macabeus resolveram que deles dependia Hanukkah, a reinauguração do templo. Assim, os talmudistas dizem que Yohanan ben Zakkai, o sábio, que negociou com Roma para ficar com Yavne, com sua yeshiva, quando viu que não podia lutar contra eles, para eles, ele foi que redimiu. Não foi Deus, não foram os romanos, não foi nem a própria negociação. Foi Yohanan ben Zakkai e sua visão que mudaram o mundo. Existe um tratado talmúdico no qual o mundo inteiro se detém. Galinhas não colocam mais ovos. Por quê? Porque eles têm uma discussão com Deus sobre o Yetzer Hara. Tão forte é a força do ser humano. O tribunal rabínico na época talmúdica é quem decide quando começa o mês. Não é a lua que decide, não é o sol. São testemunhas físicas, humanas, que vêm e o tribunal rabínico decide se este é o dia, ou amanhã, ou se foi ontem. Em função do que as pessoas dizem e de como eles interpretam o que eles dizem. Ou seja, as pessoas decidem tudo, fazem tudo. E preparem-se para o mais forte de tudo. Deus, no Talmud, pede às pessoas, Deus pede às pessoas que rezem a Ele para que Ele possa intervir. Olhem que coisa mais forte, que teologia mais antropocêntrica, ou seja, mais humana. É uma teologia de Deus para o homem, ao invés de uma teologia do homem para o Deus. Segundo esta teologia do Talmud, não somente que a pessoa tem possibilidade de pedir a Deus, e não somente que pode influenciar Deus, sino que Deus não pode agir sem que a pessoa abra o mundo geral, o seu mundo particular, para que Deus intervenha. Deus implora que o ser humano peça para ele trocar a rigidez da justiça pela flexibilidade da bondade. Segundo os sábios do Talmud, o divino tem principalmente duas características: a bondade e a retidão. A retidão é rígida, é justa, é dura. A bondade é flexível, é leve, é suave. Uma exige, a outra perdoa. Só que Deus não pode escolher com qual das duas vai funcionar. Ele funciona automaticamente pelo mérito. E só pode mudar se a pessoa reza para que ele mude. Então ele muda. Ele quer mudar, mas não consegue, sem a vontade humana. Isto é bonito e pode ser difícil de aceitar, porque como Deus Todo-Poderoso não poderia. Poderíamos explicar isso dizendo que não faz sentido que Deus mude sozinho sem que a pessoa mude. Como nós não queremos que mude, mudar somente nós quando alguém nos agrediu. Queremos que ele mude, então nós perdoamos ele. E assim por diante. Mas, para o Talmud, a força se encontra na pessoa. Não somente por como ele vai aceitar o que acontece, sino principalmente por como ele vai fazer com que aconteçam as coisas do outro mundo. É ele que faz que aconteçam as coisas do mundo. Finalmente chegamos a Édipo. Todos conhecem Édipo? Segundo a mitologia, Édipo era uma pessoa que, segundo os oráculos, ia nascer e quando ia chegar adulto, ia matar o pai para poder ficar como a mãe. Então, segundo a narrativa grega,
a mitologia grega, os pais, quando nasce o filho, o Édipo, eles resolvem que para evitar que essa profecia se cumpra, mandam Édipo a crescer e se criar separado dos pais. E nunca mais se encontram com ele. Nunca mais. Édipo cresce, 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 e um dia está andando por um lugar, tem um problema com uma pessoa, discutem, brigam, lutam, e Édipo acaba matando essa pessoa. E muito, muito, muito mais tarde, Édipo se encontra com uma mulher maior que ele, e ele tem um relacionamento importante com essa mulher. E depois descobre que essa mulher era a esposa daquele senhor. E depois descobre que essa mulher era a mãe. Esta é a história. Só que o final é o mais importante de tudo. E é onde se toca com o Talmud. No final. Talvez alguns de vocês lembrem. Édipo se pune a si próprio de um modo terrível, selvagem, inclusive. Édipo acredita que o que ele fez é muito ruim. Mais do que culpa, ele acha que é errado. Quer dizer, não é uma questão somente de consciência. Ele acha que é muito errado, que ele fez um dano gigantesco, e por isso ele decide que ele merece um castigo. E o castigo qual é? O castigo é se deixar a si próprio cego. Os leitores se perguntam, por que Édipo se pune a si próprio? Édipo poderia ter dito, eu não tive a culpa. Não tive a culpa, primeiro de tudo, porque essa pessoa me agrediu. E ele ensinou a me matar. Segundo, porque eu não sabia que essa pessoa era meu pai. Terceiro, porque eu não sabia que essa pessoa era minha mãe. E quarto, e mais importante de tudo, segundo a narrativa grega, porque isso estava escrito. E o autor desse mito escreve isso para dizer que não existe forma de fugir do destino, das regras, do que está pré-planejado. Então, por que Édipo se pune? A psicologia moderna diz algo muito parecido ao Talmud. Na minha opinião, claro, vocês poderão discutir isso. A psicologia moderna diz: Édipo insiste em se punir porque, prestem atenção, se ele se punir, quer dizer que ele é culpado, sim. Não que ele não tinha alternativas, que ele é culpado. Se você não tem alternativas, você não é culpado. Não tem alternativas. Mas se você é culpado, quer dizer que você tinha alternativas. E se você tinha alternativas, você é livre. Édipo está disposto a ficar cego, a ser punido, para poder ganhar culpa, e então responsabilidade, e então liberdade. Isto se parece com o Talmud, porque o Talmud diz que tudo é nossa responsabilidade. Tudo, afinal de contas, depende da gente. Inclusive a própria conduta divina, a conduta dos impérios, a conduta do cosmos, depende da gente. Não podemos saber se é assim ou não, mas, pelo menos, temos diante de nós um desafio enorme, tanto nas atitudes
de Édipo e do Talmud, quanto nas atitudes mais passivas do Tevi e do Tanakh. Temos perguntas? Observações, perguntas? Se não tivermos, então vamos aproveitar para pensar entre todos aqui qual dessas atitudes é mais desafiadora. Existe um desafio muito grande em pensar que existem forças com as quais nós não podemos lidar. Estamos aqui simplesmente para aceitar. Porque isso pode nos deixar simplesmente passivos e não fazemos nada diante de nada. Ou pode nos desafiar a ver como vivemos, sabendo que não podemos fazer nada, o que é diferente. Esse seria o caso de Tevi. Agora, outros vão dizer, não, talvez sim, possamos simplesmente negociar. Tevi, por momentos, diz, não poderia escolher outro. Então, não é que nós podemos fazer algo a respeito do mundo, nem a respeito de nós, mas isso é uma negociação, um choque. Existe um outro passo dentro deste modelo, que é o que vemos no Talmud, na Torá e no Tanakh. É trabalhar junto com Deus, tentar entender qual é o sentido do que acontece. Não é que eu vou mudá-lo, mas eu estou aqui para aprender algo. Para ser diferente na segunda vez que eu for tentar entrar no mesmo rio. No modelo talmúdico, a grande pergunta será: o que quero? Porque se eu tenho todas as liberdades e tudo depende de mim, que é o que quero? Como é que eu refino minha vontade para que ela seja a melhor? Porque se eu tenho uma vontade perversa, o que eu vou escolher fazer e afinal vai acontecer é talvez o pior dos mundos. Então, o primeiro modelo de todos é saber aceitar e negociar. O segundo modelo é saber aprender com tudo e melhorar com tudo. O terceiro e o quarto modelo é refinar a vontade para fazer diferença. Não, Silvio pergunta se o equivalente do Édipo é na Torá. Não, eu diria que o equivalente do Édipo está no Talmud, neste caso. Ivy Peckerman pergunta se a responsabilidade está em nossas mãos, se temos total livre-arbítrio. Bem, segundo o Talmud, parece que sim, que temos uma liberdade imensa, talvez total. E, portanto, uma responsabilidade imensa e total. Se bem que, muito boa pergunta, Ivy, no Talmud também não era tão drástico. Eles acreditavam que o que a gente podia fazer para mudar o mundo tinha suas limitações. Primeiro, porque está a liberdade dos outros também. E segundo, porque não temos todas as capacidades. Temos liberdades do ponto de vista existencial, mas não temos todas as capacidades. Eu tenho a liberdade de querer ser um dançarino, sim, mas talvez não tenha essa capacidade. Então, temos uma liberdade, mas às vezes o Talmud vai um pouco mais longe e se atreve a dizer que não é tão total. Muito bem, Renata pergunta, Renata Nigri pergunta se estamos mais solidários, mais empáticos por conta de estarmos mais fragilizados e nos sentindo no mesmo contexto. O que podemos fazer para integrar esses aprendizados e manter essas qualidades? E Rivi pergunta se eu posso falar um pouco sobre o livre-arbítrio. Me parece algo muito racional. Como, então, trabalhar junto de Deus? Bom, agora estão aparecendo muitas perguntas. Eu, Renata, acredito que sim, eu espero. Eu não sei se sairemos daqui mais solidários ou mais empáticos. Aparentemente, sim. Mas muitas vezes a fragilidade
acaba deixando as pessoas mais receosas e mais egoístas. Não é o que vemos. Geralmente, pessoas muito vulneráveis e frágeis acabam sendo mais solidárias do que pessoas que são menos. Mas teremos que viver para ver o que vai acontecer lá. Se a pergunta é sobre isto. O que podemos fazer para integrar os aprendizados e manter essas qualidades? Talvez viver e aceitar a vulnerabilidade de todos, a dependência de todos, deixar de pensar que algum sempre está por cima e isento de qualquer coisa. E, finalmente, cultivar a bondade. Ou seja, não o temor a que um dia eu seja mais vulnerável do que você, e por isso hoje eu vou te ajudar, porque você é mais vulnerável do que eu, Renata, e sim cultivar a bondade em si mesma, o bem pelo bem mesmo, que é o que Jó buscava. O livre-arbítrio é o grande tema do meu doutorado. Se alguém quiser, um dia conversamos sobre isso. Existem modelos diferentes porque sempre existem níveis de liberdade e níveis de limitação à nossa liberdade, né? Quando a pessoa diz, bom, eu posso escolher, mas em base a que eu escolho? Em base à educação que eu tive? Em base às capacidades que eu tenho? Em base à forma em que me apresentam as opções que eu escolho? E qual a liberdade de Deus diante da minha liberdade? São os grandes assuntos deste tema. Eu tenho minhas ideias, mas não vamos conseguir em 3, 4 minutos que ficaram. Rivi, quando quiser, liga, ou fazemos um grupo, ou um curso inteiro. Eu já dei um curso inteiro sobre livre-arbítrio. Modelos de livre-arbítrio no judaísmo. São fascinantes e mudam a vida de todos nós. Por isso eu dediquei minha vida a isso. Monty Nahan Freud atribui a formulação da psicanálise em alto grau ao ser judeu. Psicanálise é produto do judaísmo? Como o senhor vê essa afirmação? É difícil. Não é difícil. Sim, é difícil do ponto de vista científico dizer isso. Se virmos a quantidade de psicanalistas judeus, se pensarmos que Freud, o pai da psicanálise, baseou toda a sua teoria em atendimentos aos judeus, poderíamos dizer que sim, mas é difícil dizer que por isso a psicanálise tem a ver com o judaísmo ou com a identidade judaica. Eu gosto de pensar que o judaísmo, acima, entre outras coisas, é tentar olhar além do imediato, buscar alternativas de interpretação, de ação, de moderação, de como você concebe o outro. Nesse sentido, a psicanálise também busca isso e poderia haver alguma correlação entre as duas coisas. Daniel Weiss, nosso presidente, diz que poderia comentar algumas diferenças do modo de fazer filosofia grego e judaico, genericamente, ou nos exemplos citados. Sim, Daniel, isso também é um tema enorme, imenso, como o da Rivi, e que bom que nos conhecemos e podemos continuar em qualquer outro momento, mas basicamente a diferença se encontra no seguinte: no mundo grego, o determinismo é rígido, total, praticamente. As coisas realmente estão determinadas e aí está a história de ética. No judaísmo, a liberdade sempre joga algum papel. Temos que ver como bem estava perguntando tanto a Ivy primeiro quanto a Rivi. Mas sempre existe essa tensão entre as determinações do mundo, do cosmos e de Deus e da pessoa. E a outra diferença, e com isso vamos terminar, porque estamos sem tempo, no mundo grego existe o sábio, quem sabe. No mundo judaico, não. No mundo judaico, são sempre alunos, aprendizes de sábios. Sempre estamos no caminho do aperfeiçoamento. Acho que vamos ter que terminar. Ficou, acho que, 1 minuto. Então, não vamos conseguir mais. A banalidade do mal é uma outra pergunta boa, mas a pergunta é se o mal está nas forças e é inevitável ou o mal está dentro de nós. Acho muito corajoso que o Talmud e Édipo buscam que o mal tenha a ver com a gente, e o Tanakh também, de algum modo, né? A gente pode se melhorar, se transformar constantemente. Gui, só me diga aqui se estou certo que temos que fechar agora. Entendo que sim. Portanto, vamos ter que nos despedir de todos. Dr. Sandra Friedman, líder Torá e o Talmud com a questão da verdade, como levar ela.
temos uma guerra de pessoas sobre 1.400 sobre como voltaremos a gerar consenso. Eu acho que, além do consenso, que precisamos ter uma educação em prol do bem. Essa talvez seja, se une com a resposta da pergunta anterior. Como podemos cultivar uma vontade refinada? Eu diria desse modo. Muito bem. Eu vou me despedir, então, de todos vocês. Meu querido Rabino Joseph se encontra já aqui na sala, e eu recomendo muito que fiquem com ele. O Rabino Joseph é uma personalidade, é o que chamamos os Kan Ador, é o anciano, no sentido de o mais experiente do grupo dos rabinos liberais. Ele vai dar sua palestra em inglês. Ele tem um percurso de vida muito, muito interessante. Ele esteve nessas manifestações famosas de Martin Luther King e outras, e sugiro muito que fiquem para esta palestra ou para essas outras que estarão em paralelo. Boa noite a todos, Chag Sameach, e muito obrigado.